Hoje o podcast Loja Única vai ser um pouquinho diferente. Alguns dias atrás eu estive em Aracaju no evento Vista-se, organizado pelo Sebrae Sergipe para valorizar a moda sergipana. Foram 3 dias de muito conteúdo, muita troca e mais de 5.000 pessoas passaram pela feira. E claro que eu vim, no caso, com muitas ideias sobre moda, sobre economia local, sobre diferenciação e é claro que eu quero compartilhar com você a minha visão nesse episódio. Então, vamos lá? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Loja Única. Aqui nós falamos das estratégias para ajudar você a unir loja física e online para ser a primeira opção do cliente, alavancar as vendas e ter faturamento de Natal todo mês. Tudo através do marketing de Loja Única. Eu sou o Francisco. Eu sou a Luísa. E nesse episódio, então, nós vamos falar sobre a experiência onde a Luísa esteve no evento do Vista-se lá com o pessoal do Sebrae de Sergipe e eu vou fazer um papel um pouco diferente. Dessa vez eu vou ser mais entrevistador, porque foi a Luísa que teve a experiência e ela voltou tão animada, com tantas ideias, que eu disse, espera aí, vamos levar isso para um conteúdo do podcast. Afinal de contas, a gente quer compartilhar com vocês todas essas sacadas, essas experiências, essas ideias para que você possa analisar e aplicar aí também no seu negócio. Afinal de contas, com toda certeza, todas essas visões, essas ideias, elas podem ser ajustadas para a sua realidade. Por quê? São ações que estão acontecendo por lá e que você pode pensar e ajustar no seu negócio para, claro, ter melhores resultados, ter mais vendas na sua loja, né? Então, primeira pergunta é, Luísa, o que era este evento? O que você foi fazer em Aracaju? Foi lá passear ou foi fazer... O que tu foi fazer lá? Confesso que deu para passear, tá, gente? Confesso, deu para passear, deu para conhecer a praia, deu para conhecer o museu. Não consegui entrar no Museu da Gente Sergipana, mas vi lá toda a orla maravilhosa, comi comida local, vi os caranguejos todos, mas é claro que eu fui lá, principalmente para participar do Vista-se, que foi a primeira feira de moda sergipana organizado pelo Sebrae Sergipe. Então, foi um evento muito maravilhoso, cheio de trocas e muitos expositores locais. Então, tinha mais de 100 expositores locais. Então, tinha moda, tinha acessórios, brincos, sapatos, bolsas, tudo que você pode imaginar local de Sergipe. Então, deu para conhecer um pouco mais, um pouco além de só as praias, digamos assim. Você comentou que chegou a participar 5.000 pessoas. Quem que é o público que estava participando do evento? Tinham muitas pessoas da cidade mesmo, então possíveis clientes das marcas. Tinha até algumas marcas que tiveram desfiles lá, então tinha torcida organizada para a turma lá. E eles fizeram muito esse evento também para valorizar a moda sergipana e para valorizar o polo de Itabaianinha, que é próximo de Aracaju, é uma cidade próxima de Aracaju, mais ou menos umas 2 horas, se eu não me engane. E aí eles organizaram esse evento para valorizar toda a produção que é feita no local, que é feita por lá, porque com certeza tem muitos detalhes da região que acabam indo para a moda e que precisam ser valorizados. E esse evento, ainda mais com ajuda e com apoio do Sebrae para dar esse direcionamento, é o que acontecia. Inclusive, uma coisa que eu não comentei contigo aqui, que a gente nem trocou, a própria decoração, não só da entrada, como também dos desfiles,
remetia muito ao que tem no local. Então, algodão, aí tinha uma parte de sinalização que era como se fosse o Sebrae, e como se fosse não, é o que de fato o Sebrae faz, de fazer esses direcionamentos para quem está começando, para quem é empreendedor, saber qual o caminho a seguir. Muito bom. Então, Né? quer dizer que o contexto todo estava preparado muito com a questão da sergipanidade, como eles diziam. Exato. Eu sei algumas coisas, porque, primeiro, a Luísa já me comentou muito, eu ajudei aqui na elaboração da palestra, etc. E foi muito legal poder acompanhar muito aconteceu nos stories. A gente já deixou um vídeo aqui para você ter um gostinho de como foi o evento. E pelo que eu vi, teve palestras, teve desfile, o que mais? Palestra. A gente já vai chegar nos principais insights, que é a parte mais legal desse episódio de hoje. Né? Mas sim, tinham palestras, tiveram 9 desfiles, teve os expositores locais, tinha comida local nordestina. Gente, eu sou apaixonada por bolo de rolo, então comi bolo de rolo lá. Tinha tapioca ralada da mandioca na hora, maravilhosa. Então, assim, tudo o que a gente encontra no Nordeste. E, claro, toda a receptividade do pessoal de lá. Então, povo super receptivo, super caloroso, assim, querendo ajudar, dando dica de onde ir, tudo, assim, maravilhoso. E teve tudo isso por lá. Eu acho que o grande ponto aqui é a questão da valorização da economia local. Com certeza, muito. De querer desenvolver as marcas, né, do estado de Sergipe. E isso ficou muito claro para mim, muito bacana. A gente vai falar um pouco como isso aconteceu, sob que condições. Mas primeiro pegando aqui a parte das palestras em si. Foram 3 dias de evento. Como é que era o nome do lugar? A AM Malls? AM Malls era o nome. Então, uma super estrutura. Com certeza. Quem que foi palestrar lá? O que tu pode compartilhar com a gente sobre essas palestras? Tinha a Luísa, da Vitrine Perfeita, né? Eu. Mas além disso, eu estive no mesmo palco que a Cíntia Chagas, que a Rica de Marré, que o Ian Ascioli e que o Dudu Bertolini. Então, pessoas que falam de diferentes assuntos, mas que tudo pode ser voltado para o negócio, para a moda, para a estruturação do negócio. Então, foi uma troca muito interessante. Tá, então, falando da palestra da Vitrine Perfeita, qual foi o assunto? O assunto foi o segredo das lojas que vendem mais. E aí, será que eu conto o segredo ou não conto? Acho que eu não vou contar, porque a gente vai rodar em vários lugares do Brasil, então você vai ter a oportunidade de conhecer qual é o segredo. Inclusive, no próximo dia 29 de janeiro, a gente vai estar na FENIM, aí eu vou estar na companhia do Francisco para falar sobre o segredo das lojas que vendem mais. Mas então, o conteúdo... se você vai para a feira FENIM, que acontece em Gramado, dia 29 de janeiro de 2025, nós estaremos lá com essa palestra, falando sobre o segredo das lojas que vendem mais. Antes que tu continue, eu vou aproveitar esse exato momento para te pedir. Escreva aqui nos comentários onde que a Vitrine Perfeita deveria ir fazer uma palestra. Aproveita, já curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas que vão gostar desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Ainda certo? Mais se você é de Sergipe, pode comentar aqui embaixo que a gente vai adorar saber. Mas assim, falando sobre o conteúdo da palestra, dando alguns spoilers por aqui, eu falei e a gente vai falar muito sobre a jornada de compra integrada, que hoje em dia não é só entrar na loja, comprar o produto e nunca mais ter contato com o cliente. Falou, claro, sobre marketing de loja única. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o marketing de loja única, aqui embaixo tem mais informações. E assim, falou muito sobre essas possibilidades de ter uma loja única, porque é isso que vai fazer a grande diferenciação, que está muito alinhado com a economia local, com encontrar o seu espaço nas possibilidades do mercado, porque o mercado sim é muito competitivo, mas com certeza você tem o seu lugar e você pode encontrar o seu espaço dentro da cabeça das pessoas, dos clientes, encontrar o seu caminho. Ou seja, bom, primeiro que a questão de jornada de compra integrada, já tivemos um episódio aqui no podcast falando sobre esse assunto. O marketing de loja única, se você quer saber mais, aqui embaixo tem o workshop para lojas. Essa é uma aula completa e gratuita, onde você vai conhecer como aplicar os circuitos de vendas no seu negócio, usando essa estratégia capaz de unir loja física e online para que a sua loja tenha faturamento de Natal todo mês. O workshop é gratuito,
é só você se inscrever nesse link que está aparecendo aqui na tela. E, além disso, tem uma questão muito importante, que é dentro de toda essa competição que o mercado tem, dentro de todos os desafios que qualquer negócio, qualquer loja enfrenta, existem oportunidades, existem brechas, existem espaços que o seu negócio pode aproveitar para crescer e vender mais. Então, por mais que exista uma concorrência enorme das grandes marcas, quando você entende que você não deve tentar bater de frente com as grandes marcas, porque elas têm muito mais poder, elas têm muito mais recursos e elas têm as suas ferramentas, elas estão jogando um outro jogo. Quando você entende que o seu jogo é diferente, mas que você tem grandes oportunidades, se você souber explorar essas oportunidades, é ali que a sua loja vai crescer e vai vender mais. Então, é super importante levar isso em consideração e, com certeza, foi o principal assunto que foi comentado nessa palestra. Inclusive, falei alguma coisa diferente? Nada, super maravilhoso, assim, perfeito. E assim, era muito bom ver durante a palestra a vibração das pessoas. E é claro que depois a gente vai conversando no Instagram, porque é claro que a nossa conexão lá começou no físico, mas foi pro online também. Quem estava na palestra sabe muito bem que teve até presente no final. E aí era bom ver a vibração das pessoas, de concordando, porque é exatamente esse cenário, encontrar o seu espaço, o seu lugar para conseguir crescer e vender mais, porque sim, existem essas possibilidades. Vai lá. Não, e aí até no final eu encontrei algumas pessoas e teve gente que disse: Lu, eu vim aqui para te ver, foi muito legal, fiquei muito feliz com isso. Eu vi alguns comentários, alguns feedbacks falando sobre essa questão porque a gente faz uma analogia onde, se você tentar crescer na sombra das grandes marcas, é como uma planta que está embaixo de uma árvore que faz sombra. Embaixo da árvore não chega sol, não chega chuva, um trava-língua aqui, desculpa, e fica difícil de crescer. Mas se você entende que tem espaço fora da sombra das grandes marcas, você consegue crescer e vender mais. E vários dos feedbacks, das avaliações que chegaram após a palestra, falavam sobre isso. E que bom, porque essa é a ideia, esse é o principal objetivo. Se você entender isso e aplicar a estratégia certa, você tem tudo para crescer e vender mais, como a gente já vê aí ao longo dos vários anos, junto dos nossos alunos que aplicam essa estratégia do marketing de loja única. Exato. Minha pergunta é, e beleza, e as outras pessoas, as outras palestras que tu teve a oportunidade de participar, de ver, o que tem de insights legais que tu pode compartilhar aqui com quem está assistindo esse episódio? Com certeza tem. Eu não vi a palestra da Cíntia Chagas lá, eu vi, inclusive foi uma mesma palestra que aconteceu há mais ou menos um mês atrás aqui em Caxias, então eu vi esse conteúdo dela, que é sobre oratória, e, mas como assim oratória, moda? Super alinhado, porque todas as donas e donos de loja, de negócio, precisam estar bem apresentados, precisam saber como se portar, como apresentar, porque a partir do momento que tu tem confiança no conteúdo e no produto que você vende, você tem que passar isso não só na linguagem falada, mas também no posicionamento, então na oratória que você tem. Então, esse foi um conteúdo, foi uma palestra que eu não vi porque eu estava em trânsito, né? Tava indo para lá. Mas a gente sabe o conteúdo, a Cíntia Chagas fala muito sobre essa questão de postura, de forma de falar, de se expressar corretamente, Exato. E por aí vai. E eu acho muito legal, eu até estou trabalhando num assunto aqui, num projeto, que fala sobre essa questão de saber vender as suas ideias. E saber vender as suas ideias tem a ver com saber expressar as suas ideias, transmitir as suas ideias, e também como você expressa essas ideias, a postura, a forma de domínio de palco. Então, qualquer pessoa que está numa posição de vender produto, vender um serviço, vender uma ideia, tem essa necessidade de saber se expressar para que as outras pessoas comprem a ideia e siga adiante. Exato. E o negócio cresça. E é engraçado porque até antes de palestrar, eu fui um dia antes no evento para ver como é que era, para conhecer. E aí era um palco 360 graus, como você talvez tenha visto ali no começo do vídeo. E aí eu lembro que eu estava conversando com o pessoal da Polo Palestrantes, que é quem nos levou para lá também.
E aí ela comentou muito sobre essa coisa de domínio de palco, tudo que é importante, porque é a forma com que as pessoas te veem, e a partir do momento que tu tem esse domínio da apresentação dos conteúdos, as pessoas prestam mais atenção em ti. Que mais? Outro conteúdo foi um talk, né, um bate-papo, que foi entre a Rica de Marré, que é uma influenciadora digital, e também o Ian Acioli, que foi stylist durante anos da Sabrina Sato e de outras tantas celebridades, e daí foi um bate-papo muito legal, muito falando sobre a influência das redes sociais, de como se vestir, de como se portar, de como usar as redes sociais para alavancar os negócios, que hoje é impossível se ter um negócio se não usa de forma correta e de forma estratégica a rede social para chegar em mais lugares, para continuar uma conexão. E além disso, por último, teve o Dudu Bertolini, que é um ícone, digamos assim, da moda brasileira. Ele que, inclusive, já participou de vários programas na Globo e tudo, e eu lembro que quando ele chegou, foi logo, eu dei a minha palestra, deu um tempo, teve alguns dos desfiles, e aí chegou ele, eu disse, nossa, que demais, né? Tô aqui no mesmo espaço que ele é um querido, super simpático, e ele falou muito sobre o futuro do consumidor, e falou muito dessa questão do local, das pessoas cada vez mais pensarem no que é local, valorizarem o que é local, que era muito do tema geral da própria feira do Vista-se, né? Muito bom. Em relação a redes sociais, a gente tem um episódio, vou deixar aqui o card para você ver depois sobre redes sociais, para você entender como usar as redes sociais de forma estratégica na sua loja. E antes de eu fazer a próxima pergunta, eu quero falar que esse episódio conta com o apoio da Cabidário. Então, se você está pensando em abrir uma loja, reformar a sua loja, quer deixar a sua loja bonita e atrativa, a Cabidário vai te ajudar com um projeto, com expositores, com manequins, com cabides, com tudo que você precisa de mobiliário para deixar essa loja do jeito que você sempre sonhou. Então, se você quer contar com a Cabidário na sua loja, no seu negócio, o link está aqui na tela e através desse link você garante o cupom de desconto da Vitrine Perfeita. Então, conversa com o pessoal da Cabidário, expõe qual é o seu plano, qual é a sua ideia, que com certeza eles vão te ajudar a deixar a loja do jeito que você sempre sonhou. Afinal de contas, quem acompanha o podcast Loja Única tem seus benefícios, muito, né? Muito bom. Bom, eu tenho aqui uma curiosidade, talvez no vídeo inicial o pessoal tenha percebido, me chamou muito a atenção que tinha um túnel, era uma estrutura preta, assim, com alguns manequins, enfim, que comentou que era um túnel do tempo. Conta para nós o que era, como é que era, qual era a intenção desse túnel do tempo, o que o pessoal do Sebrae lá de Sergipe queria mostrar com isso. Assim, toda a comunicação foi pensada para falar sobre moda. Então, a gente poderia ter uma feira, entre aspas, uma feira qualquer, que tu vai lá e vê os expositores, mas não. Eles quiseram contar uma história. E a melhor forma de contar uma história é criando uma linha do tempo, neste caso. Então, era uma linha do tempo extremamente instagramável, ou seja, muita gente já chegava, então já era uma vitrine, digamos assim, uma vitrine, claro. Uma entrada, onde as pessoas já aproveitavam e publicavam, marcavam a feira, marcavam o Sebrae para estar e para uma forma de divulgar o evento também. E aí, como é que funcionava? Era um corredor, então até em forma de uma pirâmide, então o ângulo das fotos ficava interessante, super bem iluminado, e em cada um dos trechos tinha a apresentação de como é que eram as roupas em cada década. Então começava nos anos 10, 20, 30, até os anos atuais, e eram, na maioria das vezes, casais com as roupas de como é que as pessoas usavam naquela época. Então, anos 20, a saia, a cinturada, saia longa, o cabelo, mudou tudo. Muito? Opa, só um pouquinho. Mas um detalhe que é interessante, a moda ela muda sim ao longo do tempo, mas ela também se atualiza. Então, por exemplo, a calça flare, antigamente tinha uma calça pantalona, ou a calça pantalona hoje já tem um outro corte que mostra que ela é mais curta. Então, cada momento a gente vai adaptando. E o mais interessante é que não era simplesmente um manequim, uma apresentação qualquer, não, tu olhava ali, anos 70, anos 20, anos 30, anos 40, tu te teletransportava. E claro que tinha aquele efeito museu, que era a apresentação do manequim e logo do lado uma explicação para que a pessoa entendesse
quais eram as características daquela época. E aí, claro, você passava por esta linha do tempo e aí entrava na feira de fato, onde se encontravam todos os produtores locais, as marcas, as lojas, os acessórios, tudo encontrava lá. Alguns pontos importantes que eu fui pensando enquanto tu respondia a pergunta. Primeiro que quem olhava de fora via várias postagens dessa parte específica, de um espaço enorme, com diversos expositores, com palco 360 graus, mas um corredor escuro com manequins, era super instagramável, que foi a palavra que a Luísa comentou. Então, ou seja, estimulava as pessoas a compartilhar nas redes sociais. Tenho certeza que muitas pessoas foram no segundo ou terceiro dia do evento porque viram as pessoas do primeiro dia do evento postando sobre isso. Então, fica como uma sugestão aqui. E agora começa a parte das dicas, das ideias, para que você possa pensar aí na sua loja. Que espaço você tem na sua loja que estimula as pessoas a compartilharem, às vezes sem nem você solicitar nas redes sociais. Então pense sobre isso porque é muito importante. O efeito museu, que a Luísa comentou, nada mais é do que olhar algo e ter uma explicação próxima. Exato. Então quando você vai lá no museu em Londres e encontra uma múmia. A múmia tá lá e do lado tem a história para tu conhecer aquela múmia. Né? Não é uma múmia qualquer, é a múmia do museu que tem as suas características específicas. O ponto que a gente quer dizer aqui é, durante a sua exposição na loja, você pode usar comunicação de apresentação e comunicação escrita, coisas que contam, que complementam a história. E falando em história, é muito legal ver um corredor onde os manequins, eles poderiam daqui a pouco ter focado em um manequim de cada expositor ou dos principais, não sei. Não, eles contaram uma história, eles conduziram as pessoas ao longo do tempo. E aqui está uma coisa muito legal de você explorar aí, de repente, ao longo dos circuitos de vendas. A gente já falou que se você quer saber mais sobre o que é circuito de vendas, aqui embaixo tem um workshop para lojas. Nos circuitos de vendas, você pode trazer histórias, contar sobre a moda, contar curiosidades de como a moda era e como ela voltou, por que ela voltou, como ela voltou relativamente diferente, o que tem de novo, por que... Então, isso é mais do que simplesmente expor os produtos, você está entretendo a pessoa, contando, as pessoas elas se conectam com coisas antigas. Ai, como era bom viajar com a Varig, ou como aquela propaganda de não sei o que me lembra isso. Então, explore isso na sua comunicação ao longo de toda a loja, na rede social, na loja, no circuito que você vai fazer, porque isso conecta com as pessoas e a venda não é algo só transacional. Existe muito da parte emocional para que as vendas aconteçam. Opa, se existe a parte emocional muito, a gente define que vai comprar um determinado produto a partir de uma emoção. E assim, quando a gente conta histórias, a gente ativa mais de 7 partes do cérebro. Então, quando a gente aprende algo desde o colégio, é a partir de histórias. Então, isso é muito importante de você ter em mente, porque a partir do momento que você conta uma história, você ativa mais regiões na pessoa, você envolve mais a pessoa, você transporta ela para um determinado lugar. E isso é muito importante e cria essa conexão. E até conexão tem tudo a ver com marketing de loja única, né? A gente até já fez um episódio aqui do podcast Loja Única falando sobre decoração de vitrine e mostrando como você pode contar histórias na sua vitrine usando... fazer a sua vitrine ser mais do que uma mera apresentação de produto. É verdade. Querendo ou não, esse túnel do tempo teve essa capacidade de envolver as pessoas, estimular, preparar elas para tudo que elas tinham ali. A gente tá mais de 100 expositores. Mais de 100, acho que eram então, 110, eu não quero... As pessoas entravam lá e depois tinha toda a feira acontecendo. Não era só abre a porta e começa os expositores. Então, muito legal. Olhando de fora, assim, eu achei aquela parte sensacional. Outra pergunta que eu preparei aqui era assim, eu queria entender se as marcas que estavam nesse evento eram todas sergipanas ou eram marcas da próxima? Não, era voltado para o estado. Todas 100% moda sergipana, até era muito da bandeira. Toda vez que a apresentadora lá do palco, ela reforçava que era um evento de moda sergipana. Então, ninguém mais de fora estava convidado para participar, exceto os palestrantes que eram de fora também. Mas esse é um grande diferencial. Claro. O fato de usar a bandeira local, local, usar isso como diferenciação.
até qual era o critério que fazia com que algumas marcas desfilassem lá no palco? Então, teve isso, né? Foram 9 desfiles e aí no primeiro dia, quando eu cheguei lá, eu disse, nossa, que desfile maravilhoso, que legal e tal. E daí, num dos momentos, a apresentadora chamou o Alexandre Hertkovich, que é um grande estilista aqui brasileiro, inclusive ele foi o responsável por... Lembra aquele desfile que a Gisele Bündchen fez na abertura das Olimpíadas, que ela estava usando um vestido longo, prateado, com uma super cauda? Pois é, assinatura do Alexandre Hertkovich. E ele é um estilista que fez toda uma ação junto com o Sebrae com 9 marcas. Então, essas 9 marcas de moda feminina e infantil desfilaram ali pelo evento. E esse critério de seleção para a mentoria com o Alexandre, eu não sei exatamente como funcionou, mas o que eu tive de conversar com as marcas foi que ele ajudou a montar essas coleções. E o que é mais interessante de tudo é que cada coleção tinha a sua característica. A sua história. Tinha a sua história. Exatamente isso. Então, o que acontece, por exemplo, teve uma marca que a Tassiana Brand, Tassiana Souza Brand, acho que é o nome. Se eu não me engano, se eu tiver errado, mil desculpas. Mas eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi a mangaba. Então, o que é mangaba? É uma fruta local que ela estampou em grande parte era a estampa principal de todo o desfile, e claro que a partir dessas cores da própria mangaba vieram outras cores dos produtos. Esse foi um. O outro foi da Linda, que reforçou a questão do Sagrado Coração de Jesus, que é uma igreja que fica na cidade de Limeira, que é próximo do polo de Itabaianinha, que é onde ela tem a produção local. Então, completamente diferente. Também vestidos também para mulheres, mas outra proposta, brilhos, cores diferentes, coisas diferentes. E aí, por último, dos desfiles que eu pude ver, porque no último dia, que era quando teve a minha palestra, eu acabei ficando um pouco mais reclusa, né? Mais concentrada. Sim, mas a gente tá falando dos que tu pôde participar. Dos que... Quem participou e não está sendo comentado aqui no episódio, não fique triste, não fique não triste. É nada pessoal. Exato, Parabéns por ter feito o trabalho. Independentemente de qualquer coisa, eu vi nos bastidores e fiquei encantada com tudo, mas foi da CASF que falou sobre o sertão. E nesse desfile em si, eu me emocionei, porque eles falaram sobre o sertão, trouxeram uma artista para declamar, tudo assim maravilhoso, e ainda no final trouxeram a Dona Expedita, que é a única filha reconhecida do Lampião e da Maria Bonita. Então, reforça muito essa questão da história, do Nordeste, do local. Então, foi muito bonito de ver, e até dela tá desfilando, ela passou por todo a passarela, então foi muito legal de ver isso. E aí é essa percepção de que, apesar de todas as marcas serem de moda, do mesmo polo, elas conseguiram entender a partir da mentoria, a partir do conhecimento mesmo das próprias marcas, de quem é o seu público, como é que eu me relaciono, como é que eu monto o meu produto, porque cada produto era completamente diferente do outro. Ou seja, elas encontraram a sua identidade, criaram o seu próprio DNA, Exato. Criaram algo que fazia com que elas se diferenciassem. A gente já falou sobre marca. Aqui também, eu fico sempre fazendo propagandas de episódios anteriores. São muitos episódios, mas né? É porque, gente, aproveite. A gente tem feito esse trabalho, trazendo vários conteúdos para ajudar você a se diferenciar, a ter uma loja que é reconhecida como única, a primeira opção do cliente, para vender cada vez mais em qualquer época do ano. E essa questão de ter a sua identidade, quando a gente está falando de uma marca de moda, nesse caso, ela começa a criar o seu estilo, a sua linguagem, o seu público, para se conectar com aquele público, porque não adianta ser algo que fala por um estilo, depois muda completamente, ela começa a perder esse DNA. Se você tem uma loja que é multimarcas, você também tem essa capacidade de trazer o seu olhar, o seu DNA, a sua curadoria, os seus produtos, para que você traga e se conecte com o público de uma forma mais profunda. Não é só uma mera transação comercial. Não é só abrir o espaço, ter uns produtos legais e deu. Não. Existe toda uma comunicação, um posicionamento, uma diferenciação para que as pessoas escolham a sua loja como a loja a encontrar os produtos, a comprar. A partir do momento que você começa a fincar o pé de não, eu sou conhecida por
determinado produto. E aí, a partir disso, acontece. A gente falou aqui de economia local, a gente falou de diferenciação, falou sobre espaço instagramável, que mais? Meu Deus, efeito museu. Efeito museu, conexão com o cliente. Sair da sombra das grandes marcas. Tudo isso. Bom, tem mais alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Acho que não. Não, tem sim. Vai. Tem a nossa volta para Aracaju, porque, claro, eu fui lá, eu conheci a cidade, me encantei, tudo foi maravilhoso. Inclusive, aproveitei para conhecer o CDL de Aracaju, que está em reforma, então a Casa do Lojista está em reforma. E olha, ao que tudo indica, 2025 nos aguarde por lá, né? Muito bom. Então, bom, eu quero saber o que você achou desse episódio, se você saiu daqui com boas ideias, porque enquanto a gente conversava, logo depois que a Luísa voltou dessa oportunidade, dessa vez ela foi fazer a palestra, a gente não estava em dupla, ela estava me compartilhando tantas coisas que eu pensei, nossa, é legal da gente trazer isso, porque é trazer um pouco dessa experiência de todo um evento muito legal, inclusive parabéns ao Sebrae de Sergipe. Com certeza. Vou falar eu em nome da Vitrine Perfeita, mas parabéns por uma ação tão bacana, 3 dias de evento, toda uma estrutura, todo um trabalho para desenvolver as marcas locais, que eu tenho certeza que vai trazer muitos frutos, muitos resultados. Parabéns, obrigado pelo convite de estarmos presentes nesse evento e espero que a gente tenha conseguido trazer ao longo desse episódio um pouco dessas ideias, essas sacadas, essas dicas para você. E sabe que quando eu comecei a palestra, eu parafraseei o Ian, que comentou o seguinte: como esta foi a primeira feira de moda de Sergipe, a gente tem um combinado lá que os próximos 10 anos a gente tem que participar, porque se a gente participou da primeira, tem que participar de todas. Então fica aqui o nosso convite já para estar presente na próxima. Muito bom. Ó, e eu aproveito para fazer a pergunta mais uma vez. Onde você acha que a Vitrine Perfeita deve ir ao longo de 2025 e dos próximos anos? Escreva aqui nos comentários, a gente está curioso para saber e quem sabe a gente não vai presencialmente participar aí de uma palestra, de um treinamento aí na sua cidade, vai ser um prazer. Exato. E se você gostou do vídeo, de novo, curte, compartilha com seus amigos, compartilha com outros lojistas que podem aproveitar todo esse conteúdo, aproveita os episódios anteriores e a gente se vê nesse próximo episódio na próxima terça-feira, às 18h30 aqui. Bom, até mais. Tchau, tchau.